Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. No vídeo anterior a gente praticamente concluiu a parte de validações. Então nós inicialmente validamos o nome. Rapidamente vou repassar aqui, tá? Então a primeira coisa que nós fizemos foi retirar os espaços laterais do nome. Então o texto do nome é igual ao texto do nome com os espaços laterais removidos. O Trim faz isso. Essa função que eu criei, eu ainda não alimentei ela, então por enquanto ela está vazia, tá? Ela está retornando o que ela está recebendo. Então ela está recebendo um texto que está sendo enviado e ela está retornando exatamente o texto que ela recebeu. Então aqui fica elas por elas. Então o texto do nome é igual, como ela está retornando o que ela está recebendo, e ela está recebendo o texto do nome, então ela está retornando o texto do nome. Tá? Como eu não fiz nenhum tratamento nela, então talvez não farei, porque eu estava aqui pensando na questão de banco de dados. Quando eu entrar no assunto de banco de dados, eu explico por quê, tá? Aí a outra validação que ele faz é: se o tamanho do texto do nome for menor que 5, então ele dá a mensagem de erro, ele foca no nome e ele sai desta sub, ele não executa os comandos que estão para baixo. Aí também validamos o telefone. Então aqui aqui nós retiramos retiramos espaços vazios do corpo todo do telefone. Aonde tinha espaço vazio ele foi retirado, porque lembra que esse tipo de texto, que é o texto com máscara, ele tem lá um bug, né? Vamos dizer que seja assim, que se você vai lá no último campo e põe um número, aí ele lê todos os campos anteriores como se eles tivessem preenchidos. Então nós fizemos isso aqui justamente para que o tamanho do texto do campo de telefone possa ser validado, certo? Aí aqui, ó, se o tamanho do texto do telefone for maior do que 0, ou seja, se tiver algum texto, né, preenchido, então aí ele faz as validações. Se não tiver preenchido, ele passa, tá? Ele vai para o próximo campo. E aí sim, ele vai ver, ó, se tiver menos que 10, né? Se o tamanho do texto do telefone for menor do que 10, então aí ele dá erro. Por quê? Porque o telefone, né, pelo menos aqui, né, aqui no Brasil, juntando o DDD e sendo telefone fixo, vai ter no mínimo 10 números. 2 do DDD, 8, né, do telefone. E aqui ele corrige um bugzinho, que quando ele remove espaços, como o telefone tem uma máscara, fica fora de ordem. Então se for telefone celular tem 11 números, aí beleza, aí fica certinho. Mas se for telefone sem ser celular, ou sendo celular, mas sem ter o 9 na frente, aí ele vai lá, né, na posição 2 e insere um espaço em branco, para que fique certinho. Aí o texto do telefone é igual o texto do telefone com um espaço inserido no campo 2. É isso. E aí depois, por último, né, nós viemos para validação de e-mail. Então nós fizemos aqui algumas modificações, né? Por exemplo, aqui, se tiver vírgula, ele substitui a vírgula pelo espaço barra espaço, tá? Porque você pode separar telefone por vírgula também. Se tiver a barrinha aonde tiver a barrinha, ele preventivamente coloca espaços laterais, tá? E aí depois ele ele cria um looping, né? Uma repetição que vai do número 1 até o tamanho do texto do e-mail, removendo duplos espaços. Aonde tiverem duplos espaços, ficará apenas um espaço. Removendo
duplas barras. Pode acontecer, tá? Em testes que eu fiz, de repente a pessoa acaba colocando várias barras ou várias vírgulas e vira isso aqui, depois que passa por esses campos. Então, se ele achar duas barras, uma imediatamente após a outra, ele deixa uma só, né? Aí ele retira os espaços laterais, né? Texto do e-mail igual texto do e-mail sem os espaços laterais. Aí por último, depois que ele fez tudo isso, ele verifica se o e-mail, se tem algo no e-mail, tá? Se o campo e-mail está preenchido. Então, se o tamanho do texto do e-mail for maior do que 0, então aí ele executa tudo isso aqui. Ou seja, se o e-mail está preenchido, o que ele vai fazer? Ele vai validar o e-mail, certo? Então aquela mesma função, tá? Para prevenir caracteres maliciosos que prejudicam o banco de dados, né? De invasão e etc. Que por enquanto está retornando apenas o texto enviado. Então o texto enviado é o texto do e-mail. Então o texto do e-mail é igual o texto do e-mail, tá? Aí o que ele faz? Ele entra com uma expressão regular, que no vídeo que eu falei sobre isso eu expliquei, né? Que expressão regular, ela eu particularmente considero muito confusa, é muito avançado, só que eu não achei na internet nada melhor para validar e-mail da forma mais correta. Então, por exemplo, a expressão regular que valida e-mail é tudo esse monte de caractere aqui esquisito, tá? Que a gente está vendo. Então funciona redondinho, só que explicar ela realmente, eu confesso, eu não sei explicar, tá? Então vai ter coisas em programação é assim, é o que eu coloquei lá no primeiro ou no segundo vídeo. A gente quer fazer algo. Você quer fazer algo, você vai reinventar a roda ou você vai procurar um projeto, né, de roda já pronta para você melhorar? Eu vou pela segunda opção. Então a parte de códigos que eu não sei exatamente o que aquele código está fazendo, mas o resultado do código é o que eu esperava. Então, maravilha, vamos lá, tá? Aqui ele vai fazer o que? Ele vai dar um looping, tá? Então ele vai criar um laço de repetição que vai do número 0 até o número máximo de e-mails separados pela barra. Por isso que todo esse trabalho aqui em cima. Então ele vai pegar o primeiro e-mail separado pela barra até o último e-mail separado pela barra. É isso que esse código está fazendo. É um código que parece bem confuso, mas na verdade é o seguinte, ó. Baldi, pense como o índice 0, o primeiro índice do corte de um texto. Então, do corte do quê? Do texto do e-mail. Então o split seria isso aqui, tá? É um corte, tá? Um pedaço do texto do e-mail separado pela barra. Até o balde é o último índice. Então até o último e-mail, tá? O último texto do e-mail separado pela barra. É isso. Aí esse código que ele diz o seguinte: se a expressão regular combinar com esse pedaço, se a combinação, se is match seria assim, é compatível, tá? Então é compatível, esse pedaço do texto do e-mail que foi recortado pela barra é compatível. Se não for, por quê? Porque aqui, ó, false. False significa que é falso, ou seja, então o é compatível é igual a falso, ou seja, não é compatível. Então, aí ele vem dar mensagem de erro, fala, olha, o e-mail, qual e-mail? Aí ele vai explicar qual que é. Ele vai trazer aqui o pedaço, né, que foi recortado pela barra. Não é válido. Vai focar o e-mail, vai sair desse laço para que ele não fique lá, né? De repente tem 10 e-mails. Então ele já achou um com problema, ele já vai falar, olha, esse aqui tem problema. E vai também sair da sub. Vai sair daqui desta sub, que é do clique no botão gravar, tá? Aí, gente, o que está faltando agora aqui? Verifica se o usuário colocou telefone ou e-mail. Por quê?
Porque se o usuário colocou somente o nome, não faz muito sentido, né? Você tem uma agenda de contatos. Como é que você vai contatar a pessoa se você não tem nem o telefone, nem o e-mail dela? Certo? Não faz sentido, tá? Então aqui, que comando que nós vamos colocar? Ó, se, que é o if, né? Se texto do texto até máscara de box, MTB telefone, que é máscara text box, ponto texto, ponto language, menor que 1, ou seja, se o tamanho do texto do telefone for menor que 1, ou seja, se for 0, se for nada, se estiver vazio, and else. And eu sei que é e. Else, não sei. nunca fui olhar no dicionário. Mas ele funciona muito bem. Eu poderia colocar somente and? Poderia. Mas eu já tive falsos positivos. Então, pesquisando, né, estudando a respeito, o and else funciona melhor, tá? Então vamos só trabalhar como e o e-mail, o texto do e-mail, o tamanho dele for menor do que 1 também, então vamos ver de forma mais fácil. Se o tamanho do texto do e-mail, do telefone for menor que 1, ou seja, se for 0, significa que está vazio, e também, talvez o else seja isso, né? E também o tamanho do texto do e-mail for menor que 1, ou seja, se ambos estiverem vazios, ambos estão vazios. O que ele vai fazer? Ele vai dar erro, porque não faz sentido ele gravar só o nome. Pelo menos um telefone ou e-mail deve ser preenchido. Então, melhor, né? Melhor. Pelo menos o telefone, vou deixar aqui maiúsculo, ou um e-mail deve ser preenchido. Critical significa que é um erro, né? A mensagem vai ficar com aquela carinha de erro, aquela bolinha lá com X vermelho, tá? Aí ele vai focar onde? Vai focar lá no telefone. Jogou o foco lá no telefone e saiu da sub. Ou seja, nada para cá, até que chegue o end sub, nada será executado. Vamos testar. Então vou colocar lá o nome, João da Silva. Tento gravar. Ele não vai. Eu comi aqui o menos, eu vou arrumar lá. Pelo menos o telefone ou um e-mail deve ser preenchido. Vamos preencher o telefone. O telefone, né? Está inválido. Beleza, o telefone agora não está inválido e já não deu mais erro. Por quê? Porque o telefone foi preenchido. Vamos preencher um e-mail. Também não tivemos mais erro. Vamos deixar um monte de espaço aqui no e-mail para ver se a gente consegue burlar o programa. Não deu certo. Por quê? Porque a função trim remove os espaços, né, laterais. Como nós não temos nenhuma palavra, nenhum outro caractere que não seja espaço, então o trim limpa o campo. E aí, com o telefone limpo, com o e-mail limpo, eu tento gravar e não vai, certo? E se eu quiser, de repente, liberar para o usuário a gravação, só dar uma alerta, porque de repente o programa fica muito engessado, né?
De repente o usuário fala, pô, deixa de ser chato, eu quero gravar aqui só o nome. De repente ele quer pôr uma observação no nome, certo? Vamos permitir? Podemos permitir. Aí como que seria? If. Lembra das condicionantes? Não há condicionante sem o if. Até há. Mas para quem está começando, tá? Somente o if nós vamos trabalhar. Se aí aqui no lugar de um erro vamos colocar uma exclamação. Só que nós vamos ter que dar, a gente não vai dar para o usuário opção de escolha, então vamos colocar também dois botões, yes e no. E vamos deixar o no já focado. E vamos pôr uma perguntinha, né? Eu vou explicar, tá, gente? E vamos arrumar aqui, pelo menos, né? Vamos explicar. Se a escolha do usuário for diferente de sim para a pergunta, e qual é a pergunta? É um alerta seguido de uma pergunta. Pelo menos o telefone ou um e-mail deve ser preenchido. Confirma a gravação apenas do nome. Aí vem a mensagem de alerta, o botão sim e não, e o foco de escolha, caso o usuário aperte Enter, no botão 2. Qual que é o botão 2? O botão não. Então a nossa resposta padrão é não. O usuário tem que clicar lá no sim para poder dar certo. E o título, atenção. Então vai aparecer assim uma mensagem, atenção, pelo menos o telefone ou um e-mail deve ser preenchido. Confirma a gravação apenas do nome? Se a resposta for diferente de sim, ou seja, qualquer outra coisa, se o usuário aperta o X, se ele aperta o ESC, será diferente de sim. Então diferente, gente, é isso aqui, ó, é maior ou menor. Se for maior ou menor que sim, então, ou seja, se o usuário fechou até ali a pergunta, se o usuário clicou em não, está dizendo que ele não confirma. Para ele confirmar a gravação somente usando o nome, ele tem que clicar em sim. Então se ele não confirma, aí sim vai aparecer, o foco será lá no campo telefone e vai sair da sub não executando os códigos para baixo. Vou deixar aqui esse gravei só para a gente testar. Se o usuário clicar em sim, o código vai continuar e aí o gravei vai ter que aparecer. Vamos testar? Veja que já mudou. Veja que não apareceu aqui, ó, a mensagem com essa carinha escrita erro, essa carinha vermelha, dando aquele som tam, né? Que no caso é o que está programado no Windows para aparecer. No caso aqui, ó. Precisamos ver isso aqui. Precisamos ver isso aqui. Não era para ter acontecido. Por isso que programação é assim. Testes e testes e mais testes. Mas vamos lá. Vamos ao que importa agora. Pelo menos o telefone ou um e-mail devem ser preenchidos. Confirma a gravação apenas do nome. Tá vendo que o não já está selecionado? Ó? É por conta lá do VB Default button 2, né? Que é botão por padrão, né? Botão padrão 2, que é o que vai receber a resposta padrão, né? Número 2 do botão 2, que é o não. Se eu clico no não, olha lá, ele não gravou. Não apareceu a mensagenzinha de gravei. Ele focou aqui no telefone. Ó, não, vou apertar o ESC.
Aí, não acontece nada. Então ele também não permite fechar. Então é sim ou não. Se eu coloco sim, aí vai, gravei. Então, sim, gravei. Nós tivemos um bugzinho ali. No telefone está funcionando certo. Eu acho até que eu sei o que é. Aqui, quando eu coloco um e-mail inválido, ele diz que é inválido, mas ele está continuando o código. Ou seja, ele está gravando mesmo sendo inválido. Eu sei o que é. É isso aqui, ó. Eu errei aqui. Na ordem. Por quê? Porque quando eu coloco exit for antes do exit sub, o exit for vai fazer o quê? Vai fazer o código continuar aqui. O código vai continuar aqui. Por quê? Porque o for não é esse aqui? Então o código ele vem para a linha de baixo, que seria essa, que não tem nada, ela só está fechando o if, e continua. E aí chega no gravei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Para ele sair da sub. Eu vou deixar aqui o exit for só por desencargo de consciência, porque eu confesso que eu não me lembro se quando eu mando sair da sub e ele ainda está rodando dentro de um for, se mesmo ele tendo saído da sub, ele vai continuar no loop. Então, por garantia, eu vou deixar o exit for. E vamos ver como é que será o resultado. Ó, coloquei um e-mail inválido, ele vai dar o erro e pronto, está resolvido. Ele não gravou, tá? Não apareceu a mensagem de gravou. Ele deu erro, ele focou aqui no e-mail e ele tanto focou que se eu começar a escrever, ó, tá? Prova que eu estou lá no e-mail. E ele não continuou o código. Ó, se eu tiver focado aqui, ele vai me jogar lá no e-mail. Olha lá, tá vendo? Se o e-mail for válido, passou. Então, certo? Então, erro corrigido. Então, gente, o que nós tivemos de novo aqui hoje? Nós tivemos aqui uma condicionante de interação com o usuário. Até então, as nossas interações, as nossas mensagens, né, as nossas caixas de mensagens, eram apenas avisos. Só dava o aviso lá e pronto, o usuário não tinha decisão a tomar. Ele tinha que cumprir o que o aviso estava mandando. Aqui não. Aqui ele pode tomar a decisão. Então aqui foi feita uma pergunta para ele. O if é uma condicionante, não é a pergunta em si. A pergunta está dentro do próprio campo de mensagem, tá? Caixa de mensagem. Que é aqui, ó. E também não interessa se eu escrevi ou não aqui fazendo a pergunta. Não é isso. É isso aqui, ó. É ter isso aqui, ó. Eu coloquei que é uma exclamação. E com esse código eu mandei a caixa criar dois botões. O de sim e o de não. Tá? Então o yes e o no. E aqui eu só deixei o foco no botão 2, que no caso é o no. E aqui é a resposta do usuário. Então, se o usuário responder qualquer coisa diferente de sim, então qualquer coisa que ele colocar, que no caso aqui seria somente um não, tá? Mas imagine se tivessem mais botões. Qualquer botão que ele clicar que não seja o sim, significa que ele não quer gravar somente o nome. Então a gente foca no telefone e sai da sub, ou seja, não executa o código que está para baixo. Então daqui para cá nada será executado. É assim que funciona, tá? Talvez no caso do for também o próprio for o exit for não seja mais executado, tá? Deixei aqui só por uma segurança. Como também não tivemos nenhum erro gerado, né? Então eu acredito que não é um problema deixar. Beleza? Então, próximo vídeo a gente vai para a parte que inclui na lista, nessa lista aqui, ainda não está incluindo no banco de dados, tá? Mas já inclui aqui nessa lista os campos, as informações que nós gravamos.
certo? Que aí a gente já vai aprendendo como fazer isso, como alimentar a relação, tá? Beleza? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima.